Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Rita Araújo, sou professora de arte, sou uma pessoa entusiasmada pelo mundo dos vinhos e eu estou fazendo um convite para você, para a gente juntos fazer uma sequência de oito programas em 8 semanas para falar um pouco dos vinhos e da arte. Cada programa, né, como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, eu vou falar sempre de um rótulo que eu já tenha bebido, um vinho que eu tomei aqui em casa, e também vou falar de um movimento de arte. E vou pintar sobre o rótulo para vocês verem como que é o meu trabalho e como que a gente pode reconhecer um estilo de arte a partir, né, das características. Não é para ser um programa formal, é para ser um programa, sei lá, descontraído, posso falar coisas erradas, não sei, porque é um pouco de abrir para vocês um pouco da minha intimidade, dos vinhos que eu gosto, dos vinhos que eu bebo. São programas curtos que eu não vou poder falar muito, tá bom? Então hoje nós vamos começar. Como eu quero trabalhar basicamente com o modernismo, então eu vou lá no começo. Vamos, assim, no primeiro movimento, que é significativo, que realmente faz a ruptura, que é o impressionismo, que eu vou falar no próximo programa. Então, para isso, eu escolhi um vinho francês. O vinho francês que eu escolhi para hoje é esse aqui. É um vinho branco, da região do Vale do Loire. É um Vouvray da região, da sub-região, porque lá é região, sub-região, são várias, né? De Vouvray. E assim, qual que é o grande desafio? Uma das coisas que eu quero falar, por que eu escolhi um vinho francês? Obviamente para fazer essa conexão com o impressionismo e porque eu acho que é um dos vinhos mais, são assim, os franceses são os vinhos mais difíceis da gente escolher quando a gente chega numa loja para olhar, né? Ah, vou comprar um vinho. E aí a gente fica vendo aquele tanto de rótulo francês, não dá para entender nada. Porque às vezes você gosta de uma determinada uva e o vinho não tem o nome da uva no rótulo, é igual aqui. Não está escrito o nome da uva. Então, como que eu sei que vinho é esse? Que uva é essa? Para isso, eu preciso conhecer um pouco das regiões da França. E esse é o grande desafio. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de rótulos e vou falar um pouquinho desse. Então, quando eu olho um vinho, geralmente, assim, os vinhos no geral, eles vão ter coisas que são regra, padrão, em qualquer rótulo, que é eu saber a quantidade, né, os ml que tem nessa garrafa, geralmente 750, mas tem diferentes garrafas com diferentes ml. Saber o teor alcoólico, eu tenho que vir aqui atrás, geralmente, às vezes tem na frente. Então, esse daqui, ele é um vinho de 12%, né, de teor alcoólico. É um vinho, é uma porcentagem boa para um vinho branco, nem alta nem baixa, é uma boa porcentagem. E também, uma outra coisa que a gente vai ver como obrigatória num vinho francês, desculpa, num vinho, qualquer vinho, é o produtor, quem é o responsável por esse vinho. Qualquer vinho, em qualquer lugar, vai ter isso. Porém, cada região tem o quê? Tem a especificação, regras. E, por exemplo, na França, você vai ter em cada região, às vezes, regras próprias para aquela região. Então, a gente vai ver muito assim, qual é a região. Muitas vezes a gente vai ver muitos rótulos com a variedade da uva. Isso tem sido muito comum, principalmente no Novo Mundo. E hoje em dia até muitos franceses estão adotando isso, porque é um código, né? Que em qualquer lugar a pessoa bate, ela começa no mundo dos vinhos muito apreciando determinado varietal, né? Quer dizer, que determinada uva. Ah, eu gosto de Sauvignon Blanc. Ah, eu gosto de um Cabernet Sauvignon. Eu gosto de um, né? Então, assim, você procura o vinho muito pela uva. Então, hoje em dia, boa parte dos vinhos tem o nome da uva no rótulo. Então, já é uma coisa boa, né? Ou a marca. Então, assim, muito do que se escolhe para colocar no rótulo tem a ver com a filosofia de quem produz aquele vinho e o que ele quer te entregar, o que para ele é mais importante. É mais importante a região, o terroir. O que é um terroir? Terroir não é só a terra,
onde aquele vinho, onde as vinhas, né, cresceram. É tudo conjunto, é todo clima, o microclima, até o passarinho que voa naquela região faz parte daquele terroir, a história dele, o quanto aquela terra foi trabalhada, quais são os princípios, os minerais que formam aquele solo. Tudo isso é um terroir, é um complexo de coisas. Então, às vezes, existem terroirs tão famosos, tão importantes, que você coloca um nome. Agora, para você colocar isso, você tem que ser daquela região. Então, tem legislações para informar. A forma, se existe uma classificação específica, como a gente vê os Premier, os Cru, Grand Cru, Classé. Então, cada região também da França vai ter isso. Então, por isso que é tão difícil para a gente poder olhar, escolher um rótulo, especialmente um rótulo francês. Mas isso assim, né? É com o tempo, é com a experiência. Eu mesma tenho muita dificuldade de escolher vinhos franceses. Eu tenho agora, ultimamente, escolhido uns, comprado uns, justamente para experimentar. E algumas regiões são muito caras. E eu não sou de beber vinho caro. Meus vinhos são vinhos do dia a dia. Eu não vou investir em grandes vinhos. Então, por exemplo, o Loire, que é a região desse vinho, é uma região excelente para você começar, porque não são vinhos muito caros, mesmo os vinhos muito bons que eles produzem. Bom, e aí se eu tô lendo aqui, olha, Sauvignon é a vinícola que produz esse vinho. Vouvray é a sub-região, é a região específica, né, que é uma região que tem um controle, um nome de controle de origem, que é importante, né? Então, é dessa região. E aqui o ano da safra, 2017. Se eu tô num Vouvray, que uva que pode ser essa? A uva mais conhecida de Vouvray é a Chenin Blanc, que é uma uva branca muito interessante, que eu particularmente gosto muito, porque ela tem uma acidez muito boa, e eu acho que vinhos brancos, a acidez é fundamental, né? A gente ter isso como resposta, mas ele tem uma característica também que é o contraponto para essa acidez, que é o mel. Esse é um vinho que tem muito mel. Então, e aí esse mel também quebra a acidez do vinho e equilibra. Eu vou já começar a trabalhar no rótulo e aí nós vamos conversando sobre ele, tá bom? Então, isso é uma coisa importante. Vou começar isolando a área, aí a gente vai falar um pouquinho. Primeiro assim, a região do Loire, como eu falei, é uma região, ao mesmo tempo que é uma região boa para vocês começarem a escolher vinhos e tomar vinhos, especialmente os vinhos brancos de lá, que são muito bons, com preço muito bom. Mas ela é uma região muito difícil, porque ela tem muitas denominações, muitas micro-regiões, com variações de uvas em cada uma. Mas, por exemplo, se você gosta de um tinto mais leve, os Pinot Noir dessa região, né, da região do Loire, são muito bons. Então, são vinhos que eu recomendo vocês escolherem. Esse vinho específico, ele vem de uma região do Vouvray que fica dentro de uma outra região, que é a Touraine. Então, assim, como eu falei, né, tem a micro, as pequenas. Então, essa é uma região onde as uvas Chenin Blanc são bem, tem uma terra bem favorável a ela, uma mineralidade que confere para essa uva essas características. Primeiro, uma fruta branca, né? Uma pera, um melão, esse tipo de aroma que vai vir no nariz. Vem a especiaria, né? E aí, quando ela vai para a boca, você vai sentir essa fruta também, talvez até uma fruta um pouco mais... No caso desse vinho aqui, eu acho que é uma fruta até um pouco mais madura, mas ele, para mim, ele destacou demais o mel.
impressionante, assim, como ele destaca. E aí já é um vinho que eu não vou recomendar, por exemplo, para quem não gosta desses vinhos que trazem esse fundo mais adocicado, por mais que ele seja um vinho seco. E a Chenin Blanc tem essa característica. Você pode fazer desde vinho extremamente seco a vinhos doces, até vinhos com aquela podridão nobre, né? Que é a Botrix. Nunca nem sei os nomes direito. Bom, mas enfim. E aí você pode. E aí quando a gente. E eles têm assim, desde vinhos jovens, que são vinhos deliciosos, que você mal saiu ali da vinícola, você já pode tomar. Há vinhos de alta qualidade que você pode guardar. Tem alguns vinhos dessa região, gente, sem brincadeira, vinhos brancos, hein, de Chenin Blanc, que podem ficar mais de 10 anos. Existem Chenin Blancs de 50 anos de guarda. É uma coisa assim, mas aí são vinhos que têm toda uma produção mais estruturada, passam por barrica, etc. Tá? Com formas de produção. O que eu vou fazer? Eu vou pintar o rótulo agora todinho de branco. Tchau, rótulo! E aí nós vamos depois para poder pintar. Então, assim, eu acho que é uma característica interessante. Uma coisa que eu acho interessante nesse vinho é o que ele pode trazer, né? Esse específico. Como eu falei, ele é um vinho seco para meio seco, apesar, né, dele ter essas características, um corpo médio, então, apesar que ele tem um álcool bom, então é por isso que eu falo, eu particularmente achei ele um vinho bem equilibrado. O que ele seria interessante para comer com esse vinho? Olha só, justamente por ele trazer essa especiaria e trazer ao mesmo tempo esse mel, ele é um vinho que cai muito bem com comida oriental. Então, se você gosta de uma comida oriental, de um sushi, de um sashimi, mas desses, né, principalmente os temperos, que vem aquela mistura do gengibre ao mesmo tempo com mel, com agridoce, eu recomendo esse vinho. Esses dias, o que eu fiz para tomar com ele? Para harmonizar com ele? Eu fiz uns cogumelos brancos que eu parti, né, que eu cortei, junto com uma abobrinha e a salsinha, óbvio, né, uma cebolinha, uma salsinha, uma cebola, um alho, né, todas aquelas bases pra gente refogar, mas eu refoguei ele junto com um pouco desse vinho mesmo. Eu adoro usar o vinho que eu vou beber com o vinho que eu tô tomando, na comida, né? Usar o vinho na comida. E aí, então, coloquei e deixei o champignon apurar ali e servi esse champignon sobre umas torradas com um parmesão por cima, né? Um parmesão ralado. Gente, ficou muito bom. Eu sempre uso uma correçãozinha, ou um pouquinho de mel, ou um pouquinho de próprio açúcar, né? Depende, quando eu tô fazendo esses molhos, principalmente o molho do champignon, ou mesmo de qualquer cogumelo, tá? Então, assim, eu particularmente gosto dessa correção. Mesmo quando eu tô fazendo um molho à base de tomate, né? Eu também uso a correção. Então, assim, esse é um quê? Então, o que é o interessante dele? A gente pode começar com esse vinho desde a entrada à sobremesa. Você pode fazer um jantar inteiro acompanhando por um Vouvray de Chenin Blanc, de uva Chenin Blanc. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma entrada leve, com uma saladinha, com camarões, ou queijos. Ele é um vinho que vai muito bem com os queijos. Posso ir para um prato principal, que pode ser um peixe, que pode ser, né, desde que seja um cogumelo feito no próprio vinho branco. E posso ir para uma sobremesa de fruta, uma fruta tropical, nada de sobremesa doce. Mas eu tomo numa sobremesa light, fica super bem. Então, olha só,
Nós já vamos para o próximo programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Foram informações muito rápidas, né? Beijos, até mais!